Eu gostaria de falar de um tema que acho que a gente ainda não conversou essa semana aqui na Câmara, não me recordo, mas é um tema muito importante, que é a questão da segurança do transporte coletivo na nossa cidade. A quantidade de acidentes de trânsito envolvendo ônibus na nossa cidade é muito grande, bem maior do que nós podemos e devemos aceitar. Os acidentes mais recentes da nossa capital, que na semana passada foi um no terminal do Boa Vista, em que o ônibus pegou a plataforma, né? E outro no feriado, aqui bem próximo à Câmara, todos acompanharam que 2 ônibus biarticulados, né, um da região metropolitana e outro aqui da capital, se chocaram, deixando mais de 40 pessoas feridas, mais de 15 em estado grave, e então foi um acidente muito grave. E o nosso papel como vereadores também é pensar numa solução e fiscalizar o transporte coletivo. No ano passado, após um trágico atropelamento com biarticulado que vitimou um pai e um filho na rua Padre Anchieta, no meu gabinete nós fizemos um requerimento de informações bem detalhado para a Prefeitura, solicitando informações sobre a segurança e sobre os números de acidentes envolvendo ônibus e biarticulados. E a questão também da capacitação dos motoristas de ônibus. E os números, senhores vereadores, são muito altos. De 2014 até 2021, a própria URBS relatou mais de 3.800 acidentes. Em 2015 e 2016, esses acidentes chegavam a 600 por ano, quase 2 por dia. Durante a pandemia, reduziram, mas nos últimos 2 anos, vereador Mauro Bobato, nós tivemos mais de 300, quase 350 acidentes por ano. Ou seja, um acidente por dia no nosso município, sendo que a maioria deles envolve vítimas e algumas em estado grave e algumas mortes, infelizmente. Então, esses números são muito preocupantes, principalmente porque Curitiba ainda resiste a introduzir novos modais de transporte, a introduzir inovações no transporte, metrô, trens de superfície, outros tipos de transporte. E não apenas isso, nós também temos a passagem mais cara entre as capitais do Brasil e uma das mais caras do Brasil. Hoje mesmo, pela manhã, eu recebi um relato de um cidadão, de uma cidadã, com fotos de um ônibus em que o volante do motorista estava todo remendado com fita isolante. Ou seja, a gente tem uma das passagens mais caras do país, a gente tem acidentes e a gente tem ônibus ainda velhos em estados muito ruins. O próprio motorista relatou para essa cidadã que o ônibus estava velho, por isso estava remendado, enfim. Então, a gente precisa tratar da questão da capacitação dos motoristas, da responsabilidade, no caso desses acidentes, é da Prefeitura, é da URBS, é das empresas de transporte, e da fiscalização da Prefeitura e da própria população, porque a população também acompanha esse tema e também fiscaliza. Eu preparei aqui, e gostaria agora de pedir para colocar na tela, alguns poucos slides que trazem matérias recentes, reportando acidentes com ônibus em Curitiba. Foi uma pesquisa rápida que fizemos ontem à tarde. Com fotos, pode ir passando, esse é do acidente do feriado, o seguinte é do acidente do terminal do Boa Vista, como os senhores podem ver, que teve vítimas também. E aí outras reportagens, motociclistas, todas essas reportagens só do ano passado, desse ano, de 2021, pode passar, por gentileza. E se você colocar no Google ali, você vai ver dezenas de reportagens recentes com acidentes envolvendo ônibus, envolvendo trem, envolvendo veículos na nossa cidade. E, mais uma vez, motociclistas, pessoas em estado grave e vítimas, né? Então, nós fizemos também um requerimento, além dessa sugestão ao executivo, fizemos também um requerimento de um pedido de informações ao município. Esse é o pedido que eu mencionei, que nós já fizemos, pode passar. E as respostas, né? Só de 2014 a 2021, 3.883 acidentes, sendo 1.517 feridos e 14 mortes. Então, nós precisamos revisar, ampliar e tornar público os treinamentos, o que é feito, qual a capacitação que esses motoristas recebem para transportar a população. O que a gente observa, vereador Tito Zeglin,
não é só os acidentes, é a falta de cuidado e gentileza com os usuários do transporte coletivo e com os pedestres. Eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui, como a gente, né, vereador Mauro Bobato, às vezes cruza a rua aqui para ir no shopping, almoçar no shopping, assim como os servidores dessa casa. E quantas vezes a gente não vê motoristas acelerando em cima das pessoas ali na esquina? Esse é um dos cruzamentos mais perigosos da nossa cidade. Então, eu também já fui usuária recorrente do transporte coletivo, já passei por situações de cair no ônibus, de ônibus correndo, as pessoas caem dentro do ônibus, e também falta de cuidado com os pedestres, com as pessoas fora dos ônibus. No nosso requerimento, a URBS informou que são feitos cursos de condutores dos veículos, os motoristas recebem treinamento. O que a gente questiona isso está sendo suficiente? Está sendo efetivo? Será que são os treinamentos mesmo que esses motoristas deveriam receber? Porque a gente recebe muito relato, muita reclamação de cidadãos, de pedestres, de usuários do transporte coletivo, relatando freadas bruscas, aceleradas para aproveitar o sinal aberto, curvas fechadas muito rápido, ou furar sinal. Né, como eu disse, quem está dentro do ônibus e quem está fora também. Então, o que nós questionamos é isso. Está sendo feito treinamento? Esses treinamentos são suficientes? Devem ser revisados? Temos que ter mais treinamentos? O que eles falam é que tem treinamentos, palestras, mas nós questionamos se são suficientes, se estão surgindo efeito, devido ao que a gente está vendo, a quantidade de acidentes que a gente está vendo no nosso município. Outro questionamento é em relação à responsabilidade, de quem é a responsabilidade por esses acidentes, pelo preço da passagem que a gente paga. A prefeitura também tem que se responsabilizar. Ainda estou no meu direito de fala, vereador Rodrigo, porque a resposta da prefeitura, quando do nosso requerimento foi: a URBS não tem relação jurídica com os operadores, considerando que são contratados das empresas, ou seja, a URBS transferindo a responsabilidade para as empresas. Mas nós entendemos que não, que isso é uma responsabilidade da prefeitura, da URBS, e nossa também, de discutir esse problema e pensar em soluções. E aí eu venho para o tema da fiscalização, né? Nós, como vereadores, temos o papel de fiscalizar, a prefeitura também tem o papel de fiscalizar o trabalho que a URBS e as empresas de transporte prestam, e eu entendo que a própria população também tem esse direito e deve ser, inclusive, incentivada a fiscalizar. Então, nós também fizemos um requerimento questionando sobre as reclamações que o 156 recebe em relação ao transporte coletivo na nossa cidade. Inclusive, eu já reclamei algumas vezes sobre ônibus que, às vezes, não são conduzidos da forma adequada, que furam sinais, que não são educados com a população, e já recebi cidadãos também com reclamações semelhantes. O que a prefeitura está fazendo com essas reclamações? Quais são as ações que a prefeitura está tomando com esse tipo de reclamação? Então, a gente fez um pedido de informação, e a gente, nessa sugestão, também sugere que a prefeitura incentive a população a fazer essa fiscalização e use essa fiscalização para melhorar o transporte público no município. Então, nós temos essa obrigação, garantir a segurança para a população no transporte coletivo. Um acidente por dia é muito. E eu acho que isso é só o início, né? De novo, convido todos os vereadores a também fazer coro comigo, pedir essas providências para a prefeitura, para a URBS. Nós temos que ampliar essa discussão, talvez fazer uma audiência pública, um debate com especialistas de trânsito, com a prefeitura e com mais pessoas sobre esse problema, e tratar esse assunto com a seriedade que ele merece. Esse é o nosso papel, discutir, fiscalizar e acompanhar o tema. Eu vou passar, então, os apartes, primeiro ao vereador Rodrigo Reis, para que possa fazer as suas considerações. Não, vereador Indiara, eu acho que vale a pena tudo que Vossa Excelência falou, de fiscalização, tudo isso, mas, assim, a fala parece...
entendo que não é insignificante. Inclusive, nós tivemos há pouco tempo aqui na Câmara o pessoal do CETRAN, a superintendente Rosângela, falando que eles têm, inclusive, um objetivo de morte zero no trânsito, que a própria Prefeitura assinou um acordo com a ONU e um compromisso de reduzir ao máximo os acidentes e mortes no trânsito. Então, se a gente pensar em um acidente por dia na nossa cidade, em 14 mortes, em 1.500 vítimas em feridos, não é quase nulo, é alto. E quando a gente assume compromisso e enche a cidade de radar para os carros reduzirem a velocidade, para que a gente reduza os acidentes e mortes, a gente também tem que fazer isso com os ônibus. Vários questionamentos que eu recebi da população foi justamente esse. Os carros têm que reduzir, tem radar, e os ônibus? O que está sendo feito para conscientizar o motorista de ônibus? Tem que colocar radar na canaleta também? Ou talvez tenha. Ou treinar, capacitar o motorista e explicar para ele que ele está transportando pessoas, que são vidas, e que ele tem que respeitar, mas que não está acontecendo isso de todas as formas. Eu acho que, se o senhor colocar, como eu disse, no Google, uma pesquisa rápida, acidente biarticulado Curitiba, acidente ônibus Curitiba, o senhor vai ver dezenas de reportagens. Então, não é baixo. Quando a gente pensa em uma morte, como o senhor próprio citou, uma mulher que, infelizmente, teve o seu pé amputado, isso é muito grave, isso tem que ser evitado. Né? Uma vida importa, como dizem, a gente não pode entender que isso é insignificante, não. Então, por isso que a gente está fazendo essa cobrança. Como eu disse, a gente recebe reclamações diariamente e, como eu mostrei de uma pesquisa super rápida ali, a gente viu dezenas de acidentes na nossa cidade. Eu concordo totalmente com a senhora, né? Esse é um cruzamento muito perigoso e, além da questão da sinalização, o que eu questiono é isso. É a postura dos motoristas. E, com todo respeito aos motoristas, nós sabemos que são trabalhadores, que têm, às vezes, metas a cumprir, horários, enfim. Por isso que o que a gente sugere é isso, que seja repensado o assunto, que sejam... a Prefeitura faz, às vezes, campanhas de conscientização dos motoristas, para respeitar o pedestre. Então, tem que fazer também conscientização dos motoristas de ônibus, porque, às vezes, o motorista, o cidadão que está dirigindo tem que respeitar, tem que parar, mas o motorista de ônibus, às vezes, não respeita. É o que a gente vê. Às vezes, sai correndo. Daí, tem que repensar. Será que é porque ele tem horário, o horário não dá tempo? Enfim. Então, Isso que eu ia acrescentar, se me permite, vereadora, exatamente isso, entender por que o motorista anda com tanta pressa. Se é a tabela de horário que está apertada, então precisa rever isso, só para complementar. Exatamente, é o que a gente questiona, porque a impressão que dá é isso, que, como a senhora falou, eles saem correndo, não estão entendendo que estão transportando pessoas que estão indo trabalhar e que pode ser transportado de qualquer jeito e, às vezes, a população que sofre, dentro do ônibus e fora. E aqui na esquina, o que a gente vê muito é o ônibus acelerando. Então, a gente vai atravessar e o cara acelera, ao invés de frear e parar e esperar o pedestre atravessar, né? Então, é isso. A gente tem algum problema estrutural aí que a gente tem que rever. O que a gente está falando é para revisar isso. A gente sabe que é feito um trabalho, como eu disse, tem o requerimento, a URBS respondeu. Então, todo respeito aos motoristas, à equipe da URBS, o que a gente questiona é alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser alterada e revisada para melhorar, porque a gente está falando da segurança da população.